Aviso legal: o que você está prestes a ouvir não é para os fracos de coração. Se você busca contos de fadas açucarados, a doce ilusão de que o amor tudo conquista, ou conselhos que apenas massageiam seu ego, então pare agora, porque as verdades que David Buss, um dos mais renomados psicólogos evolucionistas do mundo, desenterrou sobre homens, mulheres e relacionamentos, são tão brutais, tão nuas e cruas, que a maioria dos homens simplesmente não está preparada para enfrentá-las. Estas não são opiniões superficiais, nem mitos da internet. São realidades científicas implacáveis, forjadas em décadas de pesquisa que atravessaram continentes e culturas, cortando através das fantasias do namoro moderno e atingindo o cerne da insegurança masculina. Buss revelou a verdade desconfortável. Homens e mulheres não são impulsionados pelas mesmas forças ocultas quando se trata de amor. A crença popular nos diz que somos todos românticos incuráveis, buscando uma conexão profunda e duradoura. Mas a pesquisa de Buss desafia essa narrativa, mostrando que somos, em essência, criaturas de uma programação biológica milenar, com estratégias de acasalamento que visam a sobrevivência e a propagação de nossos genes, não necessariamente a felicidade eterna. Pense no casamento. A sociedade o idealiza como o ápice do amor, o final feliz de uma história romântica. Mas para David Buss, o casamento não é o fim do jogo de acasalamento. É apenas mais um campo de batalha onde as estratégias evolucionistas continuam a colidir. Por que tantas uniões desmoronam? Por que o divórcio não é a exceção, mas quase a regra na modernidade? O trabalho de Buss oferece uma resposta crua e desconfortável. Porque homens e mulheres entram no casamento com objetivos fundamentalmente diferentes, muitas vezes inconscientes. Para o homem, o casamento frequentemente representa a exclusividade sexual, a certeza da paternidade, a garantia de que os filhos que ele sustenta são de fato seus. É uma estratégia para consolidar seu investimento genético e garantir a transmissão de sua linhagem. Para a mulher, o casamento é, em grande parte, uma estratégia de longo prazo para garantir segurança, proteção e recursos para si e para sua prole. É uma busca por estabilidade e um parceiro que possa prover e defender sua família. Essas não são fantasias modernas, são imperativos biológicos profundamente enraizados em nossa história evolutiva. Mas, quando a dura realidade do casamento deixa de se alinhar com esses movimentos evolucionários, a base da união desmorona. É por isso que a infidelidade permanece uma das causas mais comuns do divórcio. Os dados de Buss são chocantes. Até 50% dos homens e mulheres admitem ter se envolvido em infidelidade em algum momento de relacionamentos de longo prazo. Pense nisso. Metade. E não é simplesmente porque as pessoas são imorais ou imprudentes. É porque os instintos ancestrais de buscar genes melhores, maior segurança ou mais variedade sexual nunca realmente desaparecem. Eles apenas se disfarçam, operando nas sombras da consciência. A monogamia, do ponto de vista estritamente biológico, é um desafio constante, uma luta contra milhões de anos de programação evolutiva que nos impulsiona a maximizar nossas chances de reprodução. As tentações não surgem do nada. Elas são ecos de um passado distante, quando a sobrevivência da espécie dependia de estratégias de acasalamento que hoje consideramos infidelidade. A sociedade tenta impor normas culturais que contradizem nossa biologia, e a tensão resultante é a causa de muitas dores e frustrações nos relacionamentos modernos. Considere o fenômeno que Buss identificou como troca de parceiros. Mulheres, em particular, podem ter uma inclinação biológica a não deixar um relacionamento até que um novo parceiro já esteja seguro. Em termos evolutivos, isso faz sentido perfeito. Abandonar um companheiro sem uma alternativa viável poderia significar desastre para ela e seus filhos, um risco inaceitável em um ambiente ancestral hostil. Mas cultivar discretamente outra opção antes de partir minimiza o risco, garantindo a continuidade da proteção e dos recursos. Para o homem moderno, isso pode parecer uma traição calculista, uma frieza emocional, mas para a natureza, é uma estratégia de sobrevivência sofisticada, uma garantia de que a prole terá o suporte necessário para prosperar. A mulher, em sua essência biológica, está sempre avaliando a qualidade e a capacidade de provisão de seu parceiro, e se uma oportunidade melhor surgir,
A programação evolutiva pode impulsioná-la a agir. Isso não é uma crítica, mas uma constatação. Homens, por outro lado, frequentemente exibem o que Buzz chamou de infidelidade oportunista. Mesmo em casamentos estáveis, homens podem procurar aventuras, não necessariamente porque desejam abandonar suas esposas, mas porque o imperativo evolutivo de espalhar seus genes é uma força poderosa e persistente. É por isso que homens poderosos ao longo da história, reis, imperadores, CEOs modernos, consistentemente arriscaram tudo por casos extraconjugais. A evolução sussurra: apenas mais uma oportunidade para reproduzir. A busca por variedade sexual e a disseminação de seus genes são impulsos biológicos que, embora culturalmente condenados, são difíceis de ignorar. A psicologia evolucionista nos mostra que esses impulsos não são sinais de fraqueza moral, mas sim resquícios de um passado onde a maximização da reprodução era a principal medida de sucesso biológico. Entender isso não justifica a infidelidade, mas a contextualiza dentro de um quadro mais amplo da natureza humana. Ignorar essas forças é ignorar uma parte fundamental de quem somos. Então, o que tudo isso significa para o casamento moderno? Significa que o que chamamos de amor está sempre sendo testado, desafiado e minado por forças mais profundas e primárias. O homem vive com o medo persistente da traição sexual, da dúvida sobre a paternidade de seus filhos, da possibilidade de investir recursos em uma prole que não é sua. A mulher, por sua vez, carrega o medo do abandono emocional e material, da perda de segurança e proteção para si e seus filhos. O instinto dela é garantir estabilidade e recursos. O instinto dele é buscar novidade e disseminar seus genes. O casamento não erradica esses instintos. Ele simplesmente os une em um contrato frágil, uma trégua temporária entre duas forças biológicas poderosas. E quando o contrato falha em satisfazer esses movimentos ocultos, o sistema, inevitavelmente, entra em colapso. O divórcio, nesse sentido, não é uma tragédia moderna, mas sim um reflexo de fluxos e refluxos antigos, gravados em nosso DNA. Nossa biologia nunca foi projetada para a exclusividade vitalícia de um único parceiro, em um ambiente de abundância. Ela foi construída para a sobrevivência e a reprodução em um mundo de escassez e perigo. E até que os homens aceitem essa verdade brutal, eles continuarão a navegar cegamente em casamentos que os deixam quebrados, confusos e, muitas vezes, traídos. A ilusão de que o amor romântico pode transcender todas as barreiras biológicas é uma armadilha que leva muitos à desilusão. A verdade, por mais difícil que seja, é que somos seres biológicos com impulsos profundamente enraizados que moldam nossos relacionamentos de maneiras que raramente reconhecemos. Ignorar esses impulsos não os faz desaparecer, apenas os torna mais insidiosos. A força está em compreender e integrar essa realidade, em vez de se esconder dela. Homens, vamos ser brutalmente honestos. Muitos de vocês chegaram aqui buscando conforto. Queriam ser tranquilizados, que alguém lhes dissesse que o amor verdadeiro conquista tudo, que a lealdade é uma virtude inata e que o casamento é um porto seguro. Vocês queriam a promessa de que, se vocês apenas se esforçassem o suficiente, seriam recompensados com devoção inabalável e um amor que desafia o tempo. Mas o trabalho implacável de David Buzz explode essa ilusão em 1000 pedaços. O que suas décadas de pesquisa revelam é uma verdade tão fria, tão implacável, que apenas um homem verdadeiramente forte pode digeri-la e aceitá-la. Relacionamentos, em sua essência mais profunda, não são sobre amor. Eles são sobre sobrevivência. Por milhões de anos, a mulher não teve o luxo de escolher um homem com base em romance, poesia ou promessas vazias. Ela escolhia com base em quem poderia garantir seu futuro e o futuro de sua prole, quem poderia protegê-los em um mundo brutal e implacável, quem poderia elevar seu status e garantir recursos para a sobrevivência. A escolha era uma questão de vida ou morte, não de sentimentos etéreos. O romance, como o conhecemos hoje, é um luxo moderno que distorce nossa percepção da realidade biológica. Da mesma forma, os homens não desejavam as mulheres por sua inteligência, sua posição social ou sua capacidade de manter uma conversa profunda. Eles desejavam os sinais inequívocos de fertilidade, a prova de saúde e juventude,
o corpo que poderia carregar sua linhagem para o futuro. A beleza, nesse contexto, era um indicador biológico de aptidão reprodutiva, um farol de genes saudáveis. O amor, como vocês o imaginam, nunca foi a base primária dos relacionamentos humanos. Ele foi a máscara, a ilusão que a natureza teceu sobre a estratégia biológica para tornar o jogo da reprodução e da sobrevivência mais tolerável, mais palatável. O romance é o verniz que cobre a dura realidade de uma parceria que visa, acima de tudo, a continuidade da espécie. Entender isso não diminui o valor do amor, mas o coloca em sua devida perspectiva, como um fenômeno complexo que interage com impulsos mais primitivos. A ignorância desses impulsos leva à desilusão. Agora, muitos homens ouvirão isso e desmoronarão. Eles gritarão: então, qual é o sentido? Se as mulheres estão buscando status e segurança, e se os homens são governados pelo impulso de espalhar seus genes e pela novidade, então não está tudo perdido? Não há esperança para o amor verdadeiro? Essa é a voz da fraqueza. Esse é o lamento de um homem que deseja que o mundo se curve às suas fantasias e ilusões, em vez de ele próprio se curvar à realidade nua e crua. É a recusa em aceitar a natureza humana como ela é, preferindo uma versão idealizada e, em última análise, irreal. A fraqueza busca o conforto das mentiras, enquanto a força confronta a verdade, por mais dolorosa que seja. A diferença entre os dois é abissal, e apenas um levará ao crescimento. O homem forte, no entanto, pega essa verdade e a transforma em poder. Ele entende que o respeito de uma mulher, em sua essência biológica, sempre dependerá de sua força, de sua ambição, de sua capacidade de liderar, de prover e de proteger. Ele compreende que não é o amor romântico que garante a lealdade, mas sim a capacidade de ser um parceiro valioso, um provedor confiável e um protetor eficaz. Então, ele não se magoa ou se ressente quando é testado. Pelo contrário, ele se esforça contra o teste, elevando-se acima dos desafios, provando seu valor repetidamente. Ele não implora por amor incondicional, pois sabe que isso é uma ilusão. Ele ganha respeito condicional, dia após dia, provando que não pode ser facilmente substituído, que ele é o melhor recurso, o melhor protetor, o melhor parceiro disponível. Ele entende que o amor, como um sentimento, pode ser volátil, mas o respeito, construído sobre a realidade de sua capacidade, é uma fundação muito mais sólida. A verdade é que a vida não se importa com seus sentimentos. A natureza não se curva aos seus desejos românticos. Ela opera por leis implacáveis de causa e efeito, de competição e seleção. E o homem que se recusa a entender essas leis está condenado a uma vida de frustração e desilusão nos relacionamentos. Ele será um barco sem leme em um mar tempestuoso, à mercê de forças que não compreende. A sabedoria de David Buss não é um manual para a crueldade, mas um mapa para a realidade. É um convite para o homem moderno despertar da letargia romântica e abraçar a responsabilidade de ser o homem que a biologia da mulher, em seu nível mais profundo, procura. Ser forte, ambicioso, provedor, protetor. Esses não são traços de um homem tóxico, mas sim os pilares de um homem que compreende sua própria natureza e a natureza de sua parceira. Aceitar que a mulher, por sua programação evolutiva, está sempre avaliando seu parceiro em termos de valor de acasalamento, status, recursos, proteção, saúde genética, não é um insulto, é um fato. E o homem que ignora essa avaliação constante, o faz por sua própria conta e risco. Ele se torna complacente, preguiçoso e, consequentemente, vulnerável à troca de parceiros que Buss descreve. A vigilância e o esforço contínuos não são uma punição, mas um pré-requisito para manter um relacionamento bem-sucedido em um mundo que não perdoa a fraqueza. É um lembrete de que o trabalho de ser um parceiro valioso nunca termina. Não se trata de ser perfeito, mas de ser consistentemente melhorando, sempre se esforçando para ser a melhor versão de si mesmo. Da mesma forma, a mulher também precisa entender a biologia masculina. O impulso pela novidade, pela disseminação de genes, a atração por sinais de fertilidade em outras mulheres, isso não significa que todo homem trairá, mas significa que a tentação é uma força constante, uma batalha interna que muitos travam diariamente. Esperar que um homem seja imune a esses impulsos
é tão irreal quanto esperar que uma mulher ignore completamente o status e os recursos. O casamento bem-sucedido, então, é menos sobre amor cego e mais sobre uma compreensão mútua das forças biológicas que operam em cada parceiro e a decisão consciente de trabalhar contra alguns desses impulsos em prol de um compromisso maior. É uma dança delicada entre biologia e cultura, entre instinto e razão, onde o respeito e o esforço mútuo são fundamentais. O homem forte não teme essa complexidade. Ele a abraça. Ele sabe que a vida não é um conto de fadas e que os relacionamentos são campos de prova, não portos de descanso. Ele entende que a verdadeira lealdade é construída sobre um alicerce de respeito, admiração e um valor tangível que ele oferece continuamente. Ele não espera que o amor o salve. Ele se salva e, ao fazer isso, ele se torna um parceiro que vale a pena ser amado e respeitado. Ele se torna o tipo de homem que as mulheres, em seu nível mais primitivo, buscam: um provedor, um protetor, um líder, um pilar de força em um mundo incerto. Ele não é um homem que busca apenas sexo. Ele é um homem que entende o papel biológico do sexo na perpetuação da espécie e o integra com a construção de uma parceria significativa. Ele é um homem completo, que não tem medo de sua própria natureza ou da natureza de sua parceira. E é essa aceitação da realidade que, paradoxalmente, o liberta para construir relacionamentos mais autênticos e duradouros. A pesquisa de David Buss nos obriga a confrontar a dolorosa verdade de que a monogamia não é um estado natural inquestionável, mas sim uma construção social, uma tentativa de harmonizar nossos impulsos biológicos com as necessidades de coesão social e estabilidade familiar. Nossa biologia, forjada em milhões de anos de evolução, nos impulsionou a maximizar a reprodução, o que para os homens, muitas vezes, significava buscar a disseminação de seus genes com múltiplas parceiras, e para as mulheres, garantir a melhor qualidade genética para sua prole, ao mesmo tempo em que assegurava recursos e proteção. A ideia de uma alma gêmea para toda a vida, o ideal romântico que permeia nossa cultura, é uma invenção relativamente recente na história humana. Um verniz cultural que muitas vezes entra em conflito direto com nossa programação mais primitiva. A tensão entre esses dois mundos, o biológico e o cultural, é a raiz de grande parte do sofrimento nos relacionamentos modernos. Ignorar essa tensão é ignorar a própria natureza humana. Consideremos o ciúme. Buss destaca que o ciúme é uma emoção evoluída, com funções específicas para cada sexo. O ciúme masculino é predominantemente focado na infidelidade sexual da parceira. Por quê? Porque, do ponto de vista evolutivo, um homem precisa ter certeza de sua paternidade para investir seus recursos na prole. O investimento parental é caro, em tempo, energia e recursos, e investir em um filho que não é seu é um erro biológico custoso. A dúvida sobre a paternidade ativa um mecanismo de proteção ancestral que se manifesta como ciúme sexual. É um guardião dos genes. Para a mulher, o ciúme tende a ser mais focado na infidelidade emocional do parceiro. O que uma mulher mais teme é a perda de recursos e proteção. Se o homem desenvolver um laço emocional profundo com outra mulher, isso pode significar que ele desviará seus recursos, seu tempo e seu compromisso para essa nova parceira, deixando-a e sua prole vulneráveis. O ciúme feminino é um guardião do investimento parental. Essas diferenças não são trivialidades psicológicas, são profundas estruturas biológicas que moldam como experimentamos o amor, a traição e a segurança em um relacionamento. A compreensão desses mecanismos evolucionistas não serve para justificar a infidelidade ou a toxicidade, mas para fornecer uma lente mais clara, através da qual podemos entender as complexidades dos relacionamentos humanos. Ao invés de nos iludirmos com a ideia de que somos puramente seres racionais, movidos por ideais românticos, Buss nos convida a reconhecer a influência de nossos instintos primitivos. Somente ao entender as forças que nos impulsionam, podemos começar a gerenciar essas forças de forma mais eficaz, construindo relacionamentos mais resilientes e conscientes. O homem que entende o ciúme de sua parceira como um sinal de seu medo de abandono e perda de recursos, pode responder com mais empatia e segurança, em vez de dismissá-lo como irracional. Da mesma forma, a mulher que entende o ciúme sexual de seu parceiro como um imperativo biológico de paternidade,
pode encontrar maneiras de reafirmar seu compromisso e lealdade. A luta pelo poder nos relacionamentos, que muitas vezes é interpretada como uma questão de ego ou comunicação, também tem raízes evolutivas. Para os homens, a competição por status e recursos é uma estratégia ancestral para atrair parceiras e garantir a sobrevivência e o sucesso de sua prole. A demonstração de força, ambição e capacidade de prover é um sinal de alto valor de acasalamento. Para as mulheres, a escolha de um parceiro de alto status e com recursos é uma estratégia para garantir a melhor proteção e provisão para si e seus filhos. A busca por um parceiro que seja um bom provedor não é uma futilidade feminina, mas um instinto profundamente arraigado que visava a sobrevivência da prole em um ambiente ancestral hostil. Reconhecer essas dinâmicas não é ser materialista, mas sim ser realista. O homem que aceita essa realidade para de se queixar sobre a natureza interesseira da mulher e começa a focar em se tornar o homem de alto valor que a biologia feminina naturalmente busca. Ele entende que seu valor como parceiro não é determinado apenas por sua beleza ou sua capacidade de ser legal, mas por sua capacidade de liderar, prover, proteger e inspirar respeito. Ele se torna o tipo de homem que, mesmo em um mundo de abundância de opções, é escolhido e mantido. Isso não é uma receita para a arrogância, mas para a autossuficiência e a força de caráter. Ele não busca a validação de sua parceira. Ele a conquista através de suas ações e de sua capacidade de ser um pilar de estabilidade e força. A força do homem não está em dominar, mas em ser a rocha sobre a qual a família pode se apoiar. A sociedade moderna, com seus ideais de igualdade absoluta em todos os aspectos, muitas vezes se recusa a reconhecer essas diferenças biológicas inegáveis. Mas a biologia não se curva à ideologia. Ignorar essas diferenças não as faz desaparecer, apenas cria confusão e ressentimento. O homem que se recusa a aceitar seu papel de provedor e protetor, que espera que a mulher seja igualmente ambiciosa e independente em todos os sentidos, está lutando contra a maré da evolução. E a mulher que nega sua própria inclinação por um parceiro forte e provedor, que busca um homem sensível e emocionalmente conectado acima de tudo, pode se encontrar insatisfeita em um nível mais profundo, mesmo que não entenda o porquê. A harmonia é alcançada não pela negação das diferenças, mas pelo reconhecimento e pelo respeito mútuo por elas. A comunicação, tão exaltada nos conselhos de relacionamento, também precisa ser vista através dessa lente evolucionista. A mulher, para se sentir segura e valorizada, muitas vezes precisa de comunicação que reafirme o compromisso e o investimento emocional do parceiro. Ela busca sinais de que ele está presente, que ele se importa, que seus recursos estão garantidos. O homem, por sua vez, pode expressar seu compromisso de maneiras mais orientadas para a ação, prover, proteger, resolver problemas. A falha em entender essas diferentes linguagens de amor e comprometimento pode levar a mal-entendidos profundos. O homem pode se sentir cobrado pela comunicação constante, enquanto a mulher pode se sentir negligenciada pela falta dela. Ambos estão expressando suas necessidades biológicas subjacentes, mas de maneiras diferentes. Em última análise, a obra de David Buss não é uma sentença de morte para o amor ou para os relacionamentos. Pelo contrário, é um chamado ao despertar, um convite para o homem e para a mulher se despir das ilusões românticas e confrontar a realidade de nossa natureza biológica. Somente ao entender quem realmente somos, com nossos impulsos primitivos e nossas estratégias evoluídas, podemos começar a construir relacionamentos mais autênticos, mais resilientes e, paradoxalmente, mais satisfatórios. A verdadeira força está em abraçar a verdade, por mais desconfortável que seja, e usá-la como um guia para a autotransformação. É um caminho para se tornar um homem que não é dominado por suas ilusões, mas que domina a si mesmo, e ao fazê-lo, se torna um parceiro verdadeiramente valioso. Para aprofundar ainda mais na implacável realidade apresentada por David Buss, é crucial examinar a dinâmica do valor de acasalamento e como ele se manifesta nas interações humanas, muitas vezes de maneiras que desafiam nossas noções idealizadas de igualdade e romance. Valor de acasalamento não é um termo bonito,
mas é uma realidade biológica que impacta quem escolhemos como parceiros e como esses relacionamentos se desenrolam. Para os homens, o valor de acasalamento de uma mulher é fortemente ligado a indicadores de fertilidade, juventude e beleza. Esses não são critérios arbitrários, são sinais evoluídos de saúde reprodutiva, prometendo a capacidade de gerar descendentes saudáveis. É por isso que, consistentemente em todas as culturas, os homens demonstram uma preferência por parceiras mais jovens. Este é um imperativo biológico, não uma escolha cultural. Negar isso é negar a própria base de nossa espécie. A mulher que compreende essa verdade, por mais dura que seja, pode canalizar sua energia de forma mais eficaz, entendendo as forças que a tornam atraente. Para as mulheres, o valor de acasalamento de um homem está intrinsecamente ligado à sua capacidade de prover recursos, proteger e demonstrar status. Esses são indicadores de que ele pode investir na prole e garantir sua sobrevivência. Um homem com recursos, status e ambição é percebido como um provedor mais eficaz e um protetor mais capaz. A ambição e a diligência masculinas não são apenas virtudes pessoais, são sinais vitais de sua capacidade de acumular e manter recursos, o que é um atrativo biológico primordial para as mulheres. É por isso que mulheres em todo o mundo preferem homens que são mais velhos, que têm carreiras estabelecidas e que demonstram potencial para o sucesso. O homem de sucesso não é apenas um ideal social, é um ideal biológico. A negação dessa realidade pode levar as mulheres a escolhas de parceiros que não atendem às suas necessidades mais profundas, resultando em insatisfação. A sociedade moderna, em sua busca por equidade e por desconstruir papéis de gênero, muitas vezes tenta minimizar ou até mesmo condenar essas preferências biológicas. No entanto, a biologia não se importa com a política social. Essas preferências são profundas e atuam em um nível subconsciente, moldando nossas atrações e decisões de maneiras que nem sempre compreendemos racionalmente. O homem que se recusa a entender que seu valor para uma mulher está ligado à sua capacidade de prover e proteger, pode se sentir constantemente confuso e frustrado com a dinâmica dos relacionamentos. Ele pode se concentrar em ser legal ou sensível, esperando que esses traços sejam suficientes, mas ignorando a linguagem mais profunda da biologia feminina. A zona de amizade é, para muitos homens, o resultado direto de não entender ou não atender a essas necessidades biológicas primárias. De maneira análoga, a mulher que ignora a preferência masculina pela juventude e beleza, que se concentra apenas em sua inteligência ou sucesso profissional para atrair um parceiro, pode se deparar com uma realidade desanimadora. Embora inteligência e sucesso sejam admiráveis, eles não ativam os mesmos mecanismos biológicos de atração que os sinais de fertilidade e juventude ativam nos homens. A mulher forte não nega esses fatos. Ela os compreende e os utiliza a seu favor, focando em manter sua saúde, vitalidade e, sim, sua atratividade física, ao mesmo tempo em que desenvolve outras qualidades. Ela entende que a atração inicial tem um componente biológico inegável e que ignorá-lo é uma estratégia falha. A mulher que abraça sua feminilidade e sua atratividade biológica, sem se sentir culpada por isso, é mais poderosa. O casamento, então, torna-se uma negociação contínua desses valores de acasalamento. Quando um homem e uma mulher se casam, eles estão, de certa forma, trocando seus valores de acasalamento. O homem oferece recursos, proteção e status em troca da fertilidade e exclusividade sexual da mulher. A mulher oferece fertilidade, lealdade e capacidade de criar os filhos em troca da segurança e provisão do homem. Essa é a base biológica do contrato matrimonial. Quando esses termos não são cumpridos, ou quando um dos parceiros sente que o outro não está mais entregando seu lado do acordo, o relacionamento se torna instável. A infidelidade, como Buzz aponta, é frequentemente uma tentativa de um parceiro de buscar esses valores em outro lugar, seja por mais recursos, mais segurança ou mais fertilidade, novidade sexual. A idade também desempenha um papel crucial e muitas vezes doloroso nessa dinâmica. Conforme as mulheres envelhecem, seus indicadores de fertilidade diminuem, o que pode afetar seu valor de acasalamento para os homens. Conforme os homens envelhecem, se eles continuarem a acumular recursos e status, seu valor de acasalamento pode até aumentar,
especialmente para mulheres mais jovens. Essa assimetria biológica é uma das verdades mais difíceis de digerir na psicologia evolucionista, e é uma fonte de muita ansiedade e insegurança, especialmente para as mulheres. Ignorar essa realidade é viver em um mundo de fantasia, onde a biologia é anulada por desejos pessoais. A aceitação dessa realidade permite uma abordagem mais estratégica e consciente da vida e dos relacionamentos. O homem forte não se regozija nessa assimetria, nem a usa para dominar. Ele a entende como uma força da natureza e a utiliza para se tornar um parceiro ainda mais valioso. Ele sabe que a responsabilidade de manter seu valor de acasalamento é contínua. Ele não pode se dar ao luxo de se tornar complacente após o casamento. Pelo contrário, ele deve continuar a se esforçar, a crescer em sua carreira, a manter sua forma física, a ser um líder em sua família e em sua comunidade. Essa é a única maneira de garantir que ele continue sendo o homem que sua esposa, em seu nível mais profundo, escolheria repetidamente. Não é uma questão de agradar a mulher, mas de ser o melhor homem que ele pode ser, por si mesmo e por sua família. É um caminho de melhoria contínua, onde o homem busca a excelência em todas as áreas de sua vida. Essa compreensão também oferece uma nova perspectiva sobre a comunicação e os conflitos. Muitos desentendimentos podem ser rastreados a essas expectativas biológicas não atendidas. A mulher que reclama que seu marido não passa tempo suficiente com ela pode, na verdade, estar expressando um medo subjacente de abandono e de perda de investimento. O homem que se sente criticado constantemente pode estar sentindo seu valor de acasalamento questionado, ativando mecanismos de defesa. Ao invés de focar apenas nas palavras na superfície, entender as raízes biológicas dessas queixas pode levar a soluções mais profundas e empáticas. A empatia verdadeira não é apenas sentir o que o outro sente, mas entender o porquê o outro sente. Em resumo, a obra de David Buss nos força a olhar para o espelho da biologia e reconhecer que somos, em grande parte, produto de forças evolutivas que moldaram quem somos, como amamos e como nos relacionamos. A negação dessas forças é uma receita para a desilusão. A aceitação, por mais dura que seja, é o primeiro passo para a autoconsciência, a resiliência e a capacidade de construir relacionamentos que são fortes o suficiente para suportar a verdade da natureza humana. O homem que internaliza essas verdades se torna mais sábio, mais forte e mais capaz de navegar nas complexas águas dos relacionamentos com clareza e propósito. Ele não é um escravo da biologia, mas um mestre dela, usando o conhecimento para construir uma vida e um legado de propósito. A profundidade das descobertas de David Buss nos leva a um território onde a psicologia evolutiva encontra a arena da guerra dos sexos, não como uma batalha de ressentimentos modernos, mas como um eco de estratégias adaptativas ancestrais. É crucial entender que, embora vivamos em uma sociedade que preza pela cooperação e pela igualdade, a biologia subjacente ainda nos inclina a certas tensões e conflitos inerentes às nossas estratégias reprodutivas. A guerra dos sexos não é uma invenção feminista ou machista, é uma manifestação da divergência de interesses reprodutivos que existe entre homens e mulheres há milhões de anos. O homem busca acesso sexual a múltiplas parceiras para maximizar a disseminação de seus genes. A mulher busca o parceiro de mais alta qualidade para garantir a sobrevivência e o sucesso de sua prole. Essas metas são fundamentalmente diferentes e, em muitos aspectos, opostas. A sociedade moderna tenta suprimir essas diferenças, impondo ideais de parceria igualitária, que, embora nobres em intenção, muitas vezes ignoram as inclinações biológicas profundas. O resultado é uma confusão generalizada e uma sensação de que algo está errado com os relacionamentos, quando, na verdade, estamos lutando contra a própria natureza humana. O homem que busca a monogamia vitalícia encontra-se em uma batalha constante contra o impulso biológico pela novidade e pela disseminação de genes. A mulher que espera que seu parceiro seja exclusivamente dedicado a ela, ignorando as oportunidades de acasalamento de alto valor que ela pode encontrar, também se encontra em uma batalha contra suas próprias inclinações adaptativas. O conhecimento dessas tensões não é para justificar a infidelidade, mas para entender por que ela é tão persistente
E por que os relacionamentos são tão difíceis de manter? Buzz também explorou as diferentes formas de agressão e manipulação entre os sexos. Homens, por sua natureza, tendem a usar a agressão física e o poder direto para resolver conflitos e competir por status e recursos. Isso é uma estratégia evoluída para garantir acesso a parceiras e proteger seu território. Mulheres, por outro lado, tendem a usar formas de agressão mais indiretas e psicológicas, como a difamação social e a manipulação. Isso ocorre porque a agressão física é muito mais custosa e perigosa para uma mulher, especialmente se ela estiver grávida ou cuidando de uma prole jovem. A manipulação social é uma forma mais segura de competição por recursos e parceiros de alto valor, derrubando rivais sem o risco de confronto físico. Essas diferenças nas táticas de conflito são mais um exemplo de como a biologia molda nosso comportamento em um nível fundamental. O homem forte não se choca com essas verdades. Ele as internaliza e as usa para se tornar um observador mais astuto do comportamento humano. Ele entende que a mulher que expressa desprezo por outros homens, ou que usa a arma do silêncio, está, de certa forma, usando uma tática evoluída de agressão indireta para controlar a dinâmica do relacionamento. Ele aprende a ler os sinais, a entender a linguagem não dita das estratégias de acasalamento. Isso não é para desenvolver paranoia, mas para cultivar uma inteligência emocional e estratégica que lhe permita navegar nos relacionamentos com mais sabedoria e menos reatividade. Ele não se torna vítima das manipulações, mas um mestre da compreensão. Além disso, Buzz destaca o papel do desejo sexual na dinâmica do relacionamento. Para os homens, o desejo sexual é mais proeminente e menos influenciado pelo contexto emocional. É uma força motriz poderosa para a reprodução. Para as mulheres, o desejo sexual é mais complexo, muitas vezes ligado à segurança emocional, ao status do parceiro e à qualidade da relação. A discrepância no desejo sexual é uma das causas mais comuns de insatisfação no casamento. O homem que não entende a complexidade do desejo feminino pode se sentir rejeitado e frustrado, enquanto a mulher pode se sentir pressionada e incompreendida. Essa diferença não é uma falha de comunicação, mas uma diferença biológica fundamental que exige compreensão e adaptação. O homem forte aceita que a biologia impõe limites à sua visão romântica do sexo e do amor. Ele entende que o sexo é, em sua essência, um ato reprodutivo com profundas implicações biológicas, mesmo quando é praticado puramente por prazer. Ele aprende a valorizar e a nutrir a segurança emocional e o compromisso em seu relacionamento, sabendo que esses são pilares para o desejo sexual feminino. Ele não espera que o desejo dela seja uma cópia do seu. Ele investe na conexão que fomenta o desejo dela. Ele entende que a sexualidade feminina é um jardim que precisa ser cultivado com cuidado e atenção, não um interruptor que pode ser ligado e desligado à vontade. As ilusões positivas nos relacionamentos, onde os parceiros idealizam um ao outro e ignoram as falhas, também são um tópico de Buzz. Embora essas ilusões possam ser benéficas a curto prazo para iniciar um relacionamento e promover a ligação, a longo prazo, elas podem levar à desilusão quando a realidade inevitavelmente se manifesta. O homem forte não vive de ilusões. Ele vê sua parceira como ela é, uma pessoa complexa com qualidades e falhas, impulsionada por sua própria biologia e história. Ele a ama não apesar de suas imperfeições, mas aceitando-as como parte de sua humanidade. Ele constrói um relacionamento baseado na verdade e na aceitação mútua, não em uma fantasia que está destinada a desmoronar. Em suma, a obra de David Buzz não é um convite ao cinismo, mas um chamado ao realismo. É um lembrete de que somos seres biológicos e que nossos instintos primitivos continuam a moldar nossas vidas, nossos amores e nossos conflitos, mesmo em um mundo moderno e tecnologicamente avançado. O homem que se atreve a confrontar essas verdades se torna mais sábio, mais resiliente e mais eficaz em seus relacionamentos. Ele não é mais um peão nas mãos de forças que não compreende,